Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo eu vou, digamos assim, polemizar um pouco, porque eu vejo que muitos tradicionais, digamos assim, flertam com o fascismo. E acredito eu que isso é um tanto perigoso. Mas eu não tô aqui, digamos assim, para condenar usando uma autoridade que eu não tenho. E também não vou aqui aprofundar-me para tirar uma conclusão de que se é lícito ou não o católico aderir à ideologia fascista ou pelo menos defender alguns dos seus aspectos, ainda que acidentais. Eu já vi outro dizendo que a igreja condenou aspectos acidentais, mas não condenou o fascismo in totum, preservando assim os essenciais. Bem, eu vou aqui comentar dentro do que eu sei, tá? Para não correr o risco de ser acusado de palpitaria. E eu serei aqui bem honesto. Eu nunca flertei com o nacionalismo, com ideais nacionalistas, tá? Eu nunca defendi o nacionalismo. Eu sempre joguei o nacionalismo, assim também como o internacionalismo, como ideologias revolucionárias, tá? Oriundas ou da Revolução Francesa, como é o caso do nacionalismo, ou decorrentes, tá? Da mesma, que é o caso do internacionalismo, que surgiu principalmente com os ideais comunistas. E, bem, eu tive contato com alguns escritos do Mussolini, especialmente a doutrina do fascismo. E ali eu percebi que é bem claro que o fascismo está muito mais próximo, tá? Teologicamente falando, de um modernismo como o do Loisy, do que do tradicionalismo que muitos se propõem a defender, que deveria ser tomista. Mas bem, vamos lá. O fascismo é uma ideologia que foi originalmente pensada, até onde eu sei, por um italiano hegeliano, fruto da modernidade filosófica e do idealismo alemão, chamado Giovanni Gentile. Tá? E recentemente eu vejo muitos católicos defendendo a ideologia criada por esse cara que foi aplicada na prática por Mussolini. E fica a pergunta: será que isso realmente é bom? Tá? Apesar dele ter prometido proteção à igreja e certos privilégios, apesar dele ter assinado o Tratado de Latrão, apesar dele lutar contra o comunismo marxista e contra o liberalismo maçônico, né? Isso que inclusive fez muitos clérigos o apoiarem, dentre eles, por exemplo, o cardeal Schuster, na verdade. Será que realmente vale a pena defender uma ideologia que só se deu em um único lugar na Europa, na Itália, na época, no contexto, naquele espaço entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente até o final da Primeira Guerra Mundial? A meu ver, não faz muito sentido. Pelo contrário,
eu vejo como algo, digamos assim, não apenas imprudente, como também anacrônico e, digo mais, constrangedor, né? Constrangedor. Eu sinto vergonha alheia quando eu vejo pessoas compartilhando imagens de Mussolini e coisas assim, né? Como se estivesse pagando de radical. Ou como se fosse algo, como dizem os jovens, né? Based. Bem, a tese central do vídeo, tá? É o seguinte. O fascismo, embora contenha elementos pontualmente aproveitáveis, é uma ideologia, no sentido estrito da palavra, tal como ensina o Erich Voegelin, né? Que é uma religião política com fins imanentes. É uma ideologia essencialmente incompatível com a doutrina católica tradicional, tá? E que, apesar de ter prestado serviços pontuais à igreja, como o caso do Tratado de Latrão, o seu núcleo doutrinário é revolucionário, hegeliano, portanto anticatólico, e que deve ser rejeitado in totum. Então, não adianta vir com esses apelos, né, de apoio à igreja, da rejeição ao liberalismo e ao comunismo, e de ter imposto certa ordem localizada. Ele é uma ideologia venenosa. Mas, primeiramente, vamos entender o seguinte: quem foi Benito Mussolini? Benito Amilcare Andrea Mussolini foi filho de um ferreiro vagabundo, ativista socialista, tá? Que gostava de ler autores revolucionários para o seu filho Benito enquanto ele era criança, e de uma professora do ensino primário que era católica. O seu pai era Alessandro e sua mãe Rosa Maltone, que era uma coitada, tá? Que tinha que sustentar a casa sozinha, porque o seu marido era um vagabundo militante socialista. Com o tempo, Mussolini ele foi absorvendo muito dos pensadores revolucionários. O seu pai lia, por exemplo, o Capital de Karl Marx para ele. Enquanto era criança, como se, em lugar de ler contos infantis, né, o cara lia autores revolucionários. E assim foi. Mussolini, ele, atingindo a sua maturidade, ele foi, digamos assim, absorvendo tudo isso e se tornou um conhecedor muito profundo de Karl Marx. Mussolini, ele, digamos assim, Mussolini ele não era um bufão caricato, como um Donald Trump ou um Jair Bolsonaro. Ele não era nada disso, ou um Lula. Ele era realmente uma pessoa extremamente capaz, tá? Capaz de, inclusive, de escrever artigos analíticos interpretando as obras de Karl Marx. Ele era desse nível, sim. E ele não leu, digamos assim, de maneira superficial. Mussolini, inclusive, ele leu outros autores que vão influenciá-lo a vida toda. Vamos destacar dois aqui.
tá? Muito conhecido da galera. Friedrich Nietzsche e Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel, inclusive, nunca deixou de influenciá-lo. Isso explica a sua postura pragmática diante da Igreja Católica. Mas ele vai conhecer um autor que, digamos assim, vai moldar completamente o seu modo de pensar político. O hegeliano Giovanni Gentili. Gentili, ele era hegeliano até o osso, tá? Positivista. E que literalmente, digamos assim, divinizava o Estado, tal como Hegel. Apesar de eu mesmo se dizer da boca para fora católico. Até onde eu sei, os escritos de Gentili foram parar no Index. Não sei se foi retirado pouco tempo depois, né? Antes da sua supressão pós-Vaticano II. Mas segundo a teoria do Gentili, que pode ser conferida nos seus próprios escritos, ou então nos escritos do A. James Gregor, né, um dos maiores especialistas no fascismo do mundo, ali diz o seguinte: o Gentili, ele afirmava que o Estado é a forma suprema de ética, tá? É o lugar onde o homem se realiza plenamente. É como se o Estado fosse o fim último do homem. Então, aquela citação atribuída a Mussolini é nada, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado, algo assim, não me lembro agora. Não é um exagero, não é uma caricatura. Esse era realmente o pensamento de Mussolini. E sempre foi até o final. Até o final, Mussolini foi um estatólatra. Mas fica a pergunta: de onde vem então essa admiração de muitos tradicionalistas hoje pelo fascismo? A resposta pode estar no fato de que muitos clérigos importantes o tenham apoiado inicialmente. Um exemplo que eu dei aqui foi o do próprio Cardeal Schuster, mas ainda tem outros. O Julio Menvielli mesmo elogiou o fascismo mesmo 20 anos depois de sua queda. Como nós vemos, né, no seu livro dos seus 2 livros sobre economia católica. Elogiando mais o aspecto econômico, que eu discordo um pouco, né? Aliás, bastante, do padre Menvielli. É que o fascismo se mostrou, naquele contexto histórico, uma espécie de mal menor. O que prevalecia na Itália naquela época? O liberalismo maçônico anticlerical, que diluiu, digamos assim, dissolveu as repúblicas italianas, se transformando em um império unificado, mas liberal e maçônico, fazendo, inclusive, acabou com os estados pontifícios e deixou a igreja de cativeiro. Literalmente, os papas de Pio IX até Pio XI, no começo do seu pontificado, foram literalmente prisioneiros. No entanto,
Mussolini ele acabou concedendo o Tratado de Latrão para que a Igreja tivesse um Estado soberano sobre o qual o Papa reinaria, como era nos Estados Pontifícios, mas de uma maneira muito mais reduzida, evidente, né? Apenas 440 mil metros quadrados. Outro engano que muitos fazem é com respeito ao corporativismo dos fascistas. O cooperativo fascista não é, por assim dizer, semelhante ao cooperativismo católico medieval. Tá? Na época das guildas, das cooperações de ofício. Razão porque o cooperativismo medieval católico ele era orgânico, voluntário, hierárquico, subsidiário e descentralizado. O que os fascistas fizeram, na verdade, foi uma caricatura grotesca do que é o verdadeiro cooperativismo. O cooperativismo fascista está muito mais próximo das grandes corporações que nós estamos vendo hoje em dia, privilegiadas, protegidas pelo Estado, do que o medieval. Justamente o cooperativismo dos fascistas é algo que se organizava de cima para baixo. Era literalmente imposto. E os sindicatos, por exemplo, não estão muito longe do que eram as corporações de antigamente. Razão porque os sindicatos, na verdade, são extensões do próprio Estado. Tá? Não é algo orgânico. Outra coisa também que muitos falam é com respeito à encíclica de Pio XI, Não Abbiamo Bisogno. O que muitos falam? Que o fascismo não foi condenado em toto por essa encíclica. O que foi condenado ali não são os aspectos essenciais da encíclica, assim aspectos acidentais. A encíclica ela foi escrita logo após, vejam só, a perseguição à ação católica da Itália. Vocês acham realmente que um regime que um católico preze perseguiria um movimento católico como a ação católica? Isso tem que ser levado em consideração, isso tem que ser refletido. Outra coisa, a estotolatria condenada nesta mesma encíclica dos fascistas é um aspecto essencial ou acidental do fascismo? Vocês acham que realmente isso é acidental? Meus amigos, a filosofia do Giovanni Gentili, tá? Amigão do Mussolini, tal como está colocado ali em seus escritos, aquela afirmação de como se realiza no Estado, a sua divinização, isso já deveria responder. A estolatria é, sim, um ponto essencial do fascismo. Não tem o que discutir. Tá? É justamente por isso, tá, que eu nunca fui simpatizante do fascismo.
o fascismo, em sua essência, naquilo que ele faz de mais próprio, naquilo que é de mais próprio dele, é, sim, anticatólico, é hegeliano, diviniza o Estado. Tá? O Estado é o que representa o espírito absoluto, né, do fascismo. É o que o próprio Gentili diz. Então, não tem o que discutir aqui. Agora, o que nós podemos discutir é se realmente o fascismo seria o mal menor entre o liberalismo maçônico, que já era hegemônico na Itália e era anticlerical, e o comunismo ateu, anticristão e sanguinário, que estava crescente, liderados por figuras como Antônio Gramsci, que antes de ser preso, né, pelos fascistas, se dizia, vejam só, um socialista mussoliniano. É uma mudança muito estranha, né, vindo do Mussolini. É essa mudança radical de um marxista ortodoxo, profundo, se converter, de repente, em um nacional socialista. Não aos modos do bigodismo, né? Porque o bigodismo merece um outro vídeo, apesar da condenação ser mais óbvia, né? Mas o fato, tá, é que o Mussolini adotou uma postura nacionalista em oposição ao internacionalismo do marxismo ortodoxo. E ele, pragmaticamente, ele que leu toda a obra de Maquiavel, né? Ele era um estudioso de Maquiavel. Inclusive, se vocês procurarem na aba comunidade, vocês vão encontrar um texto que coloquei aí, do Mussolini, comentando Maquiavel. Então, é o que eu tenho a dizer hoje, colocar hoje. Eu não vou fazer um vídeo aprofundando mais do que isso, tá? Mas eu fiz esse vídeo porque achei pertinente. Eu não sou fascista, porque o fascismo, na minha opinião, tá, é sim anticatólico. E não adianta vir com, tem tal clérigo que diz que é sim, outro diz que é assado. Mussolini se converteu, tem a carta do Mussolini pro Padre Pio. Isso pra mim não adianta de nada, tá? O fascismo, compreendido enquanto tal, dentro de suas raízes filosóficas, é anticristão, sim. E eu, particularmente, interpreto o não habeam bisonho não como uma condenação de aspectos acidentais do fascismo, como no seu essencial. Então, meus amigos, eu paro por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.